Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e o TikTok é o novo vírus zumbi. Olá, eu sou a Mayara e os zumbis eles estão mais legais na natureza do que na ficção. Boa! Eu sou o professor Bruno Jardim. Em terra de zumbi, quem tem cérebro é rei. Muito boa. Criativa. Fala galera, eu sou Igor Leão e se houvesse uma pandemia zumbi, a gente já tinha ido pro sal. Porque, se o coronavírus já causou o que causou, imagina um vírus zumbi, né? É isso aí, galera. Espero que estejam todos vacinados para ouvir esse Papo Nerd, episódio número 69. Hoje falaremos aqui sobre o vírus zumbi, ou o termo apocalipse zumbi, propriamente dito na cultura pop, não é, Igor? É isso aí, TM. O apocalipse zumbi tem sido um tema muito recorrente nos últimos anos, né? Estando presente em várias mídias, desde livros, passando pelas telas de cinema, séries, animações e, mais recentemente, até mesmo videogames e HQs, como é o caso, né, de The Walking Dead, que se tornou um fenômeno mundial, vindo aí, né, das HQs. E isso aconteceu nessa última década, né? E para ajudar a gente aqui nesse episódio zumbizado, chamamos a galera do IFCast, podcast acadêmico e de divulgação científica, onde a ciência é vista como uma vela no escuro. Então, tapetão vermelho aí para o professor Bruno Jardim e para Mayara Félix. Eu sou a Mayara e eu faço parte do IFCast, onde, como bem o Thiago falou, onde a ciência é vista como uma vela no escuro. Espero trazer um pouquinho de vela para esse podcast também. Para iluminar o caminho desses zumbis, né? Então, pessoal, meu nome é Bruno Jardim, sou professor do Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna e também coordeno o IFCast, que, como o Thiago falou, é um podcast de divulgação científica. E vamos ver se tem alguma ciência e zumbi, se a ciência fala alguma coisa sobre zumbis hoje aqui, né, não? Corte rápido. E para você que foi mordido por esse podcast, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então se inscreva lá e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente lá no Papo Nerd Oficial. E não saia daí porque a gente já volta logo, depois do nosso Mural! Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código KID Itaperuna e Gestão ProMais. A Código KID Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber.
com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, código KID.Itaperuna e Gestão ProMais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$ 12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais, @Papo Nerd Oficial, ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem e vamos conversar. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Agora, a primeira coisa que eu quero saber é,
Vírus em si é um ser vivo ou não é? Uou! Falem para mim aí, né? Antes da gente entrar na... grandes polêmicas da biologia. Coisa, Mayara, que treta. É treta, né? Treta. Bom, há quem diga que é e há quem diga que não é. Eu sou da opinião que vírus, a partir do momento que ele sofre mutação, se reproduz, etc e tal, para mim é ser vivo. Hoje a gente tem essa ideia, assim, essa controvérsia se é vírus ou não vírus, porque muito tempo atrás, isso no século XVII, foi postulado a teoria celular. E na teoria celular ele fala o seguinte, que a célula é o menor componente de um ser vivo. Então, para ser vivo, tem que ser, no mínimo, uma célula. Tem que ter membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. É o mínimo. Só que, naquela época, eles nem conheciam a estrutura de um vírus. Então, os vírus, eles estão fora até hoje. Mesmo assim, pessoal, quando a gente fala, até mesmo isso na academia, quando a gente fala assim, que a pessoa estava com vírus e agora não está mais, ou um medicamento, ele fez uma... Aí eu não quero falar a palavra agora, mas ele deixou que a pessoa não estivesse mais o vírus. A pessoa fala assim, esse medicamento, ele pode matar um vírus. Aí você fica pensando, mas como que ele pode matar uma coisa que não é viva? Então, geralmente a gente usa a palavra cristalizar um vírus, sabe? Só para não usar a palavra matar, para não entrar em contradição com a teoria celular. O miserável é um gênio! Sim, perfeito. Mas eu concordo aí com a Mayara, tá? Também sou do time... vírus é um ser vivo porque ele sofre mutação. A gente está vendo aí com o coronavírus as variantes surgindo, né? Isso aí é porque ele tem um material genético e é passível de mutação. Por outro lado, a gente ainda não sabe as consequências neurológicas totais do coronavírus. De repente, ele até tem ali alguma consequência e a gente ainda não sabe. A ciência está evoluindo todo dia. Sim, é verdade. A gente vai falar aqui, tentar falar um pouquinho de ciência, né? Trouxemos aí um time de excelência, que vai poder falar com propriedade, mas vale ressaltar que, para a gente poder começar propriamente a conversa, que esse fenômeno, né, do zumbi no cinema, na cultura pop, ele é originário de lendas, né? Lendas, a princípio, africanas, né? Que... A mais conhecida, pelo menos na minha pesquisa, a mais conhecida, ela é difundida a partir do Haiti, de uma lenda do Haiti, onde feiticeiros, né, bruxos, manipulavam, controlavam a alma de algumas pessoas. Essas pessoas eram tidas como mortas-vivas, né? E esses bruxos faziam isso justamente para poder controlar e fazer lá, alcançar os objetivos que eles tinham e, propriamente, controlar essa pessoa e dominar. Né? É muito originária da questão do voodoo, né? Para quem aí conhece, voodoo. Voodoo é pra Jacu. E o termo zumbi, ele significa, né, um morto, né? Uma pessoa morta, um cadáver, o espírito de um morto. Né? Tem várias versões aí da palavra, mas sempre nos leva a um morto, se a gente pode dizer vivo, né? Ou revivido, né? No caso. Mas quando nós encontramos o termo zumbi na cultura pop, aí há uma diversidade de origens, né? Desde um vírus alienígena até mutações de vírus já existentes no planeta, e muitas obras também nem explicam de onde vem, né, esse vírus, mas sempre tratamos como um vírus. E aí eu quero lançar na mesa. A primeira pergunta, no caso, seria: há uma possibilidade de um dia nós termos um vírus que possa nos levar, de alguma forma, ao estágio de um zumbi? Porque muitos já falaram que se assemelha muito com a raiva, né, que a gente encontra nos animais. E aí, seria possível ou não seria possível? Olha, possível, sim, é possível, mas é um pouco improvável. Note a diferença da semântica e das palavras. Uhum. Mas é possível, com manipulação genética, você pode ter não um zumbi como a gente vê lá no filme, mas um tipo de controle do córtex cerebral.
das funções motoras, próximo ao que o Igor falou, o que causa é a raiva, né? Assim, os sintomas lá da raiva, né? A fotofobia, o próprio nome raiva de a pessoa tentar, não é atacar o outro, mas ser irritável com qualquer coisa, como a gente vê nos filmes. E ninguém lembra, só para fazer um parênteses aqui, a melhor adaptação dos zumbis é num jogo de celular chamado Plantas vs Zumbi. Esse é o melhor. Bom, mas aí, Mayara, o que você acha aí sobre essa questão? Eu achei curioso que vocês focaram bastante no ponto de vírus. Mas veja só, existe uma bactéria lá do gênero das fitoplasmas que elas infectam plantas, curiosamente. E aí, o que essa bactéria faz com as plantas? A planta ela permanece no estágio juvenil por mais tempo, ou seja, enquanto aquela planta está infectada com essa bactéria, ela não envelhece propriamente dito, assim, sabe? E as flores, né, como ela está no estado juvenil, então ela começa a produzir as flores, mas quando ela está infectada com essa bactéria, as flores elas crescem de forma diferenciada, então não vai ter frutos, não vai ter semente. E então aí, ela controla, né, a planta? Ela não vai se reproduzir, né? Tem um controle biológico ali daquela planta, né, que essa bactéria promove. E aí como é que acontece a infecção, né? Essas bactérias elas entram nas plantas através de um inseto. Então existem várias relações ecológicas envolvidas para que essa infecção aconteça. Aí a gente pensa assim, relacionando com as questões que aparecem muito, né, na ficção de zumbis, né, que são aquelas pessoas praticamente imortais ou que custam para morrer, mesmo em estados deploráveis. Eu acho que a ficção pega um pouquinho, sabe, de cada ponto que acha de zumbis, entre aspas, na natureza. Como, por exemplo, a juventude que essa planta tem nessa relação ecológica com essa bactéria. E tem a questão também, Mayara, do fungo, né? O fungo que ataca alguns insetos. Tem também a questão do coleópteros. Sim, são várias relações ecológicas geralmente de parasitismo. Aquele fungo que mata o inseto ele não está vivo, só que o próprio corpo dele começa a andar, tá? Então ele controla esse inseto para se posicionar e largar esses esporos dos fungos para outros insetos. Eu sei. Você está falando do caso das formigas zumbis. Formigas zumbis, mas se eu não me engano... Mas elas não estão mortas. Não que são. Surreal isso. Elas não estão mortas. Elas são infectadas pelo esporo de um fungo. Essa relação é fantástica, gente. Eu gosto de inseto. Elas não estão mortas, mas elas morrem por conta Isso, elas morrem fungo. por causa... Okay. Sempre que tem uma relação ecológica de parasitismo, a estratégia dessa relação é que o hospedeiro, né, aquele indivíduo que vai ser prejudicado, ele viva durante um tempo e morra numa situação assim, onde o que parasita propriamente consiga um sucesso reprodutivo maior. Então, por exemplo, o caso dessas formigas. O esporo está ali no ar, ele entra em contato com essa formiga, e aí ele entra dentro da formiga, pelo tórax, enfim. Ele entra na formiga e começa a crescer as hifas desses fungos, e essas hifas começam a consumir, a primeira coisa que ela começa a fazer é consumir o tecido muscular da formiga, até que as hifas cresçam e chegam no sistema nervoso central da formiga. A formiga começa a desenvolver um comportamento muito diferente, e aí é quando os cientistas começam a perceber que tem alguma coisa errada ali. Quando a formiga, aí entra os etologistas, enfim. E aí o que acontece? A formiga tá lá com aquele comportamento diferente, e aí quando ela já tá perto de morrer, ela escala árvores, arbustos, plantas, o que quer que seja que tem ali, por volta de 25 centímetros. Aí essa ciência maravilhosa conseguiu ver padrão até no tamanho de escalada da formiga. E aí, sim, o fungo termina de crescer somente quando a formiga morre, porque daí a formiga já se instalou num alto, né? A mandíbula já fechou, já se fixou naquele ambiente, na mandíbula da formiga. Quando ela tá ali, aí sim que o fungo termina de matar a formiga.
Porque daí a formiga já está no altinho, o fungo termina de consumir a carcaça daquela formiga em estado decrépito. Decrépito, exato. Quando a formiga já está ali, né, naquela situação ruim, aí sim que o fungo termina de matar a formiga e aí cresce o corpo frutificante, que no caso de alguns fungos especificamente é aquele cogumelinho mesmo, tipo o champignon. Só que, claro, um tamanho menor, né, uma formiguinha. E aí sim, ele começa a liberar os esporos e volta todo o ciclo de contaminação, né? Libera os esporos chegam na formiga e a outra formiguinha começa... Quem estiver escutando a gente aqui, pessoal, e estiver perto de um computador e puder mexer aí no celular, escrevam aí, formigas zumbis, que vocês vão ver cada imagem dessas formigas, assim, cheio de corpos de frutificação saindo da cabeça, saindo do abdômen, coisa estranhíssima. Caraca. Mas então, aí como a Mayara falou, bem casos de zumbi na natureza, se a gente pode botar assim, um organismo controlando o outro, a gente já tem. Sim, tem o caso da barata zumbi também. Eu acabei lembrando aqui, a barata zumbi, não tem? Que é uma espécie de vespa, acho que é uma vespa joia. Ela meio que dá 2 ferroadas e deixa a barata atordoada e ela vai controlando a barata, cara. Mais ou menos isso, né, por alto que eu me lembro. Eu lembrei de outro aqui legal. Tem também, pessoal, o caso da toxoplasmose, que é causado por um protozoário que é o Toxoplasma gondii. O gato é o hospedeiro intermediário. Né? Você já deve ter escutado várias vezes o quê? Cuidado que você tem um gato em casa, você pode ter toxoplasmose. O que faz sentido é até certo ponto, tá, pessoal? Isso não quer dizer que quem tem gato tem toxoplasmose. Só que o hospedeiro final, um dos hospedeiros finais desse toxoplasma é o rato. Então, o rato, o toxoplasma que está ali no rato, ele precisa chegar até o gato. Só que a gente já sabe, vendo Tom e Jerry, que gatos e ratos não se combinam tão bem, certo? Até aí tudo bem. Só que esse toxoplasma, ele chega ao sistema nervoso do rato e o rato ele vai perder o medo do gato. Ele vai atrás do gato. Geralmente, o rato, quando sente o cheiro da urina do gato, ele foge, ele vai embora. Nesse caso, ratos infectados com toxoplasma, ele vai ao contrário, ele é atraído pela urina do gato. Então, o gato vai lá, come esse rato e esse toxoplasma chega até o seu hospedeiro intermediário que ele precisa. Viu? Mais um exemplo de como um organismo pode controlar o outro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ver se a gente pode aqui conjecturar e achar alguma relação, né, no que a gente já conhece da biologia e da ciência em si. Tirando como exemplo o The Walking Dead, a série. Eles não explicam da onde se originou o vírus. É até uma explicação de como funciona o vírus lá na primeira temporada, no último episódio. Está lá no CDC, né? Isso aí, no CDC, aí o Dr. Jenner explica mais ou menos como que funciona. Mas na série é tratado como um vírus. A minha pergunta é, como pode um vírus, se é que pode, e quais exemplos a gente teria, de um vírus que ele só vai reagir depois que a pessoa está morta, como é o caso. Todos estão infectados, mas só se transformam depois que morrem, não é? Seja por uma mordida, a mordida infecciona, eles morrem e se transformam. Ou seja, por qualquer outro motivo, né? Facada, acidente, morte natural, seja qual for a morte, eles vão se transformar depois. Haveria um exemplo disso na natureza? Ou uma possibilidade disso acontecer? Reza a lenda que, no caso do The Walking Dead, era esporos vindos do espaço. Que até parece que eles estavam querendo fazer uma homenagem àquele filme A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, né, que também era isso, esporos espaciais. Reza a lenda. Aí, antes de eu te responder, aquela hora que o cientista falou com o Rick Grimes no ouvido dele, não era sobre a origem do vírus, não?
Ou ele falou Não. assim, todo mundo está contaminado. Isso Não aí. foi isso? Eu Foi isso aí. fiquei nessa dúvida, não é? É que todo mundo Isso. estava contaminado. Isso aí. Pois é, mas aí agora eu vou responder a sua pergunta. Não tem nenhum caso que a gente saiba que existe algum organismo, seja esporos, de fungos ou infecção viral, que mesmo ele morto, ele parece ser vivo. Ele parece ser. Eu não conheço também nenhum, assim, caso de coisa que morreu e Tem volta a viva. possibilidade. Existem muitos organismos sacróbios, mas não sei, assim, de nenhum que volte à vida propriamente. Mas então vamos dizer assim, um organismo que não tem mais transmissão entre os neurônios, não tem batimento cardíaco, não tem fluxo sanguíneo, não tem um metabolismo acontecendo, vamos dizer que ele não está vivo mais. A gente não tem como recuperar essas funções vitais através aí de um micro-organismo que for. Isso é só mesmo licença poética. E uma das que a gente pode colocar aí como das maiores influências, né, nos últimos anos aí, igual o Igor mencionou aí, a última década, eu acho que o nome The Walking Dead é o mais alto aí no que se remete a esse termo apocalipse zumbi, não é? Rola muito mais uma história dramática por trás e os próprios vilões acabam sendo as pessoas que sobrevivem, né? E a sociedade acaba mudando por conta da influência desse apocalipse zumbi. Falando dos zumbis ali, eles não apresentam 1, 2, 3 zumbis, talvez não apresentem tanta ameaça, mas uma horda inteira pode ser que traga problemas, né? Então eu acho que The Walking Dead, cara, é uma das mais aclamadas aí ultimamente e tá dentro, né, do que a gente está querendo levar aqui hoje, indicar também para a galera que talvez ainda não tenha assistido, né? Por mais que a série tenha lá seus altos e baixos, né? Eu acho interessante no The Walking Dead é o que o Thiago falou, né? Porque a série parece que é de zumbi, mas se você prestar atenção, não é só um contexto. A série é sobre a relação entre pessoas, tá? Fala sobre vaidades, fala sobre ganância, fala sobre... Como seria uma sociedade ambição. depois que o governo caísse e formassem pequenas milícias? Isso, é até talvez para mostrar como que o nosso sistema democrático ou o nosso sistema de governo influencia a nossa relação com as pessoas, né? Entre as pessoas. Então, é para mostrar um pouco isso. Mas o que eu acho interessante quando a gente fala de zumbi, Igor, Thiago, que ele veio, essa questão de filmes de zumbi, séries de zumbi, ele tomou um caminho um pouco diferente do que os de vampiro e de lobisomem. Porque eu não lembro, se vocês sabem muito mais do que eu não lembro de ter um livro sobre zumbi que inspirou algum filme, o início de uma saga sobre zumbi. Sabe assim, lá no início. O primeiro filme, O Zumbi Branco. Sim, esse é antigo, né, cara? Acho que é 1932, se não me engano, né? 1930, né? Um dos primeiros aí, dos pioneiros aí. Cara, The Walking Dead é a melhor série de zumbi. Não tem como negar. O universo super expandido agora, né? Tem mais duas séries, né, derivadas, né? Que é tem 2 séries derivadas, mais 2 já confirmadas, né? Fora os filmes, a trilogia de filmes. E os livros também, né, cara? Tem os livros tem também. Os livros também, que ampliam o universo. No caso a origem, no caso, né? Veio da HQ, né? A série The Walking Dead adaptada das HQs, né? Que é uma história bem grande. O Igor já deve ter lido tudo, eu não li tudo ainda. Agora eu quero destacar uma outra aqui, genial, e uma das que eu mais gosto é os zumbis de A Guerra Mundial Z. Cara, eu acho fenomenal. Apesar dos zumbis serem assim, muito agressivos, né? Tem até aquela coisa da raiva aí, né, que já foi falado antes aí. Mas o que eu acho genial nessa história é a sacada de que o vírus, ele salta de uma pessoa para outra, mas o organismo ele tem que estar limpo, tá dizer saudável. Assim, né? Tem que estar isso,
Perfeito, palavra adequada, saudável. Se a pessoa tiver com uma doença, sei lá, uma doença terminal talvez, ou já contaminada com algum outro tipo de doença, o vírus passa batido, ele não pega, cara. Isso eu achei demais quando eu descobri esse filme. Muito bom. Aquela coisa assim de explodir a cabeça mesmo. Uau! E um paralelo muito legal, sabe quando a gente estava ali mais cedo falando sobre os fungos que infectam insetos? Tem alguns estudos muito interessantes sobre essa relação ecológica específica, porque aparentemente esses fungos que infectam insetos, eles também têm propriedades antibactericidas, ou seja, como eles abrem o inseto todo, o inseto fica muito propenso a pegar infecções, então como ele tem essa propriedade antibactericida, ele fica como o único parasita do inseto. Ele que nem Guerra Mundial Z. Que legal. Ele quer exclusividade, né? Exclusividade, a gente, é o paralelo na natureza. É verdade. Que legal, cara. É uma boa sacada, né, do filme. Bastava, então, como a gente deduz ali no final do filme, que basta contaminar, né, um bom grupo de pessoas com outras doenças que já têm até, né, a cura para poder enfrentar esse vírus. Agora, o que me chama a atenção nesse filme é a rapidez com que ele se manifesta, né? A contaminação é muito rápida, cara, né? Isso, a gente vê que as pessoas se transformam assim, em questões de segundos, né? Sim. E eu não sei se há em algum vírus ou alguma, sei lá, bactéria, fungos que possa causar assim, um dano tão rápido a ponto da pessoa acabar de ser infectada e já, né, morrer, no caso, né? Não, tão rápido assim não, mas depende de quanto a pessoa foi infectada, o número de, por exemplo, de colônias, ou o número de unidades de formadores de colônias que essa pessoa receber, vai alterar a velocidade da manifestação dos sintomas. Hoje, a gente falando sobre sistema imunológico também. Isso, e o sistema imunológico lá da pessoa. Mas, por exemplo, hoje, quando a gente está falando de coronavírus, se fala muito em carga viral. Então, a carga viral que eu vou espirrar perto do Igor, que eu tenho uma carga mais alta do que a Maiara, né? Vamos dizer assim, a probabilidade de você já chegar com sintomas mais rápido é maior, porque você recebeu uma carga viral maior. As bactérias, elas se reproduzem mais ou menos, vou fazer uma média entre as bactérias, de 20 a 20 minutos. E esse crescimento é de um crescimento geométrico. Então, se você vai numa festa de casamento, meio-dia, e eles vão te servir maionese, e se essa maionese tiver uma... Tá falando por experiência, né? Pois é. Se a maionese tiver com algum tipo de bactéria, uma salmonela, por exemplo, vai depender de quantas bactérias mesmo, você ingeriu na maionese. Tá? Então, se você só um pouquinho, você vai demorar mais para ter esses sintomas. Às vezes nem vai ter, porque o número reduzido de bactérias, o próprio sistema imunológico seu, ou ácido gástrico, né, já vai eliminar esse pouquinho de bactéria. Então, isso depende muito. Mas é interessante lá como que eles se reproduzem muito rápido. Eu quero chamar a atenção nesse filme também, é o seguinte, que lá eles esperam que acharam a cura. Só que a gente já sabe que não acharam a cura, porque tudo leva a crer que vai ter o 2, né? Já foi anunciado um tempo aí, até agora eu não vi nada mais concreto, né? Mas vocês também já escutaram que estavam gravando a sequência. Então, quer dizer que não acharam a cura. Mas o que eles estavam fazendo ali é o seguinte, distribuindo essas cepas, né, assim, de patógenos para a pessoa se infectar e não deixar o vírus chegar até ele. Depois ele receberia lá o medicamento para curar daquela doença, que seria o remédio. Eu espero que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou acompanhando. Só que é o seguinte, eles têm que fazer isso até esse vírus de zumbi parar de circular. Tá? Então, por isso que eles têm que manter a população doente
para o vírus parar. Quando ele parar de circular, essas pessoas podem começar a se tratar dessa vacina de patógenos que eles receberam. Patógenos. Então é isso. Isso leva também para a gente aqui. A gente tem que se vacinar, só que o nosso aqui, pessoal, vacina não causa AIDS, vacina é super importante sempre a gente destacar isso, né? É importantíssimo. Mas, no caso do Guerra Mundial Z e o nosso caso da pandemia hoje, que é viral, a gente está procurando o quê? Uma imunidade coletiva. E lá no filme, eles estão querendo uma imunidade coletiva, mas através do patógeno. Eles meio que se camuflarem para que o vírus não atinja, né, ou não chegue até o corpo deles, e aí eles pegam e vão assim, meio que matando mesmo, né, combatendo esses zumbis infectados ali. Então, é isso que você disse aí mesmo, é questão de proporção. Você distribui aquelas cepas ali, equipa várias pessoas e joga elas para a guerra. Então elas vão eliminando os zumbis aos poucos até que o vírus pare de circular. Isso então, aí. É genial, cara. Eu acho uma das maiores sacadas assim, de zumbis. The Walking Dead, a gente assim, começa meio que não sabendo o que é, né? E aí você não sabe, às vezes, como combater direito. Você sabe que é só um zumbi, né? Voltando a falar de The Walking Dead, já que você falou esse nome The Walking Dead mais uma vez, interessante que o mundo onde eles vivem, que é um universo paralelo ao nosso, né? Eles nunca leram e nunca assistiram nenhum filme sobre zumbi, porque para ele ali é novidade. Tanto que na série toda não existe essa palavra zumbi. São os errantes. Walkers. Mas também tem uma questão de direitos autorais, né? Eu não sei. Não tem. Zumbi não tem direito autoral. Também não sei, não. Não, mas não tem nada de... Eu sei que eles não usam na série o termo zumbi mesmo. Mas caminhantes, andarilhos, né? Tanto que lá eles nem falam assim, nem citam, tem filme. Não, lá é uma coisa nova ali para eles. Eles nunca tiveram acesso. É bem curioso, né? É bem curioso isso. Agora acho que a gente pode seguir aqui para um outro cenário aqui, que eu também acho muito, muito interessante, que é o de Eu Sou a Lenda, que é um baita de um filmaço aí também, que tem esses zumbis, né? Então, assim, eu acho que eles estão nesse meio termo de zumbis e vampiros, entendeu? No filme parece que eles encontraram uma espécie de cura para o câncer, mas aí tem uma parada que está muito ruim, dá muito errado lá, e isso acaba disseminando ali, né? Uma espécie de pandemia. E aí fica ali o Will Smith lá com aquela pastor alemão dele lá, né, passeando por ali, e sempre durante o dia, porque a noite é um momento propício para que esses zumbis / vampiros ataquem. Eu acho super interessante, né? Os também. Os zumbis lá tem fotofobia. Que nem na raiva, fotofobia. Esse tipo da raiva. Da raiva. Pois ali é interessante porque essa vacina que eles estavam querendo fazer tinha uma... Era contra o câncer, não era? Era baseado em uma terapia gênica. Tá? Era baseado em uma terapia gênica, mas não deu certo, porque o que parece ali que esse novo gene que seria integrado ao genoma humano acabou corrompendo esse genoma e criando quase uma nova espécie, que seria esses vampiros / zumbis. E esse filme, ele ultimamente se tem falado muito nele, porque grupos anti-vacina têm colocado esse filme... Ai, meu Deus, eu tenho vergonha de falar isso. Grupos anti-vacina têm colocado esse filme como desculpa para não vacinar. Eles falam, viu, olha, lá eles tinham uma vacina também, eles tinham um medicamento lá que era um medicamento recombinante, igual algumas vacinas que nós temos, né? AstraZeneca, que a gente usa o vetor, que é um adenovírus, a gente tem a vacina da Moderna, da Pfizer, que é com RNA mensageiro, né? Então a gente tem uma engenharia genética ali, e que no filme Eu Sou a Lenda começou também com uma engenharia genética. Só que o pessoal, assim,
Não faz distinção nenhuma, viaja, né? Verdade. E usam o filme para falar que não vai se vacinar. Usar filme como argumento científico é o auge. O livro, né, Eu Sou a Lenda, ele é tido como um dos primeiros a mencionar algo, né, relacionado aos zumbis. Se bem que eu acho que está mais para vampiros do que para zumbi, até porque você percebe que eles têm uma certa inteligência. É um nível de consciência, assim. Não é? Consciência, eu digo inteligência porque eles fizeram uma armadilha, né? Então tem que ter uma engenhosidade ali. Sim, não é só uma noção de estou vivo, né? Mas já que vocês ficam falando de The Walking Dead toda hora, eu queria lembrar que lá na primeira temporada, um dos primeiros episódios, tem um zumbi que pega uma pedra e joga. Sim, erro. Eu não sei se aquilo foi um erro. No vidro, né? Ele fica tentando quebrar o vidro com a pedra. Uhum. Na primeira temporada tem o zumbi que quebra o vidro com a pedra. Tem o zumbi que pula o portão, a cerca. Isso. A esposa do Morgan, ela mexe na maçaneta da porta, cara. Mexe na maçaneta, que é para abrir a porta. Tem o zumbi que sai do ônibus e segue ele até o tanque e fica olhando ele como se estivesse seguindo ele com consciência. Uhum. A ideia no início da série era que eles tivessem algum resquício de consciência, né? Ou que eles pudessem sofrer um tipo de evolução. Mas que não daria muito certo, eles desistiram da ideia, né? Pelo que eu entendi. Pelas entrevistas, os depoimentos que eu vi, é que a ideia é que eles tivessem pelo menos algum resquício de consciência, né? Até porque se a gente pegar os filmes do Romero, os zumbis, eles até falavam, né? Eles ficavam pedindo cérebro, é até esquisito, né? Mas tinha isso, né? Agora, Também é interessante The Walking Dead porque a gente sabe que esse vírus ele afeta direto ali o cérebro, né? Ele ativa, né, algumas funções ali do cérebro em relação à coordenação motora. E a solução deles é sempre matar atirando na cabeça, né? Talvez por conta disso. Mas se nós pudéssemos, analisar assim, como vocês fizeram aí com exemplos da natureza, o que talvez a gente poderia pensar como uma solução ou um antídoto, né? A gente viu aí que a Guerra Mundial Z, eu acredito que possa ter sequência, né? Porque a história do livro, onde se baseia o filme, é uma história que começa 10 anos depois que a civilização caiu por conta do vírus. E lá eles têm essa solução, né? Como foi falado, infectar todo mundo com outras doenças, né? E depois resolver, né? Com vacina e tudo mais. Mas se fosse nesse caso do The Walking Dead, como que a gente pensaria numa solução para resolver esse vírus? É um vírus que a gente sabe que ataca direto ali, ele desenvolve ali essa função motora do cérebro, somente isso, e nada mais. A gente não sabe se é um vírus que foi pego pelo ar, né, se espalha pelo ar. Não tem essa explicação. Deduz que seja por conta da rapidez com que se alastrou, né? Bom, vou voltar para responder assim sobre antídoto. Eu vou voltar lá naquele exemplo da toxoplasmose, que, como o Bruno falou, é um protozoário. E quando ele atinge o sistema nervoso de uma pessoa que está contaminada com toxoplasmose, tem estudos que falam que ele pode alterar até 300 proteínas sinápticas. Mas tem tratamento. Uma dessas proteínas são atacadas é o glutamato. E depois que a pessoa passa pelo tratamento, essas conexões sinápticas, essas comunicações sinápticas, elas voltam normais. Então, se trabalhar nesse sentido de buscar um antídoto para uma condição neurológica, talvez fosse mais ou menos nesse caminho, sabe? Mas como é uma comunicação química e não uma comunicação estrutural, aí eu não sei, sabe, se poderia haver. Bruno, o que tu acha? Então, penso que poderia dar certo se ainda fosse nos vivos, aquelas pessoas que estavam contaminadas e não desenvolveram. Porque no The Walking Dead, quando a pessoa ela volta à vida não, quando ela se transforma em zumbi, tá?
o que acontece ali? O resto do corpo apodrece. Vocês podem perceber vai morrendo, né? Que a série vai passando, os zumbis eles vão ficando mais decrépito, usando mais uma vez a palavra. Eles vão ficando mais deteriorados. Então, aquilo já não tem mais. Mesmo se você resolvesse o problema do vírus no cérebro, né, ali naquelas regiões, nos neurônios, você não ia resolver porque o corpo já não estava mais funcional. Talvez nos indivíduos vivos ainda ter algum tipo de... talvez nem era nenhuma vacina, porque ali já está todo mundo contaminado. Talvez algum tipo de medicamento que exterminasse esse vírus, mesmo o vírus não sendo vivo, tá, pessoal? Falei exterminar, não é só extermina coisa que é vivo, mas falei que o vírus não é vivo, mas consiga retirar, bloquear a ação desse vírus. Tem alguns medicamentos que a gente usa hoje contra vírus, é o interferon, né, que é um medicamento que atua na imunidade. Ele vai ativar princípios imunológicos para atacar melhor esse vírus. Porque vocês podem perceber no dia a dia mesmo de vocês que a gente não tem muito medicamento contra vírus. Vocês já perceberam isso? Você não tem, igual que você tem antibiótico pra caramba, antimicótico, que é para fungo, você não tem. Tem poucos. Tem o aciclovir, que é o mais comum deles. Né? Você tem aí o interferon, que ele é utilizado também. Eu acho que só tem um filme que deu solução para esse vírus. E talvez o Bruno vai discordar, porque ele já discordou da opinião daquela cientista lá de Interestelar, quando ela resolve tudo falando do amor. Isso. Não é? É aquele filme Meu Namorado é um Zumbi. E por conta do amor ele recupera a sua humanidade. Voltar o coração bater, né? Então a solução é o amor. Mas vai ver o remédio é a ocitocina. Aí sim. Aplicar a ocitocina aí na galera aí, né? Mas é bom você puxar Meu Namorado é um Zumbi, porque vamos dizer, o universo zumbi na cultura pop foi aumentando tanto que chegou até a comédia, né? A gente tem 2 filmes que eu gosto muito, que é o Zumbilândia, né? Que até um manual de como você se proteger contra os zumbis. Só fazendo um parênteses aqui, em 2001, a CDC dos Estados Unidos, eles criaram uma cartilha para um possível colapso zumbi no mundo. O que você precisaria ter em casa, o que você precisaria fazer assim, para caso tivesse essa proliferação zumbi. E é interessante, né? Porque esse gênero de zumbi, ele foi de drama, né? De suspense, até para comédia mesmo. Mas tem uma outra série, tem na Netflix, não sei se vocês já viram, ela também descamba um pouco para comédia, para o trash, que é o Z Nation. E ela tem uma solução para o vírus. E a solução para o vírus é tão comédia a série, que o cara, ele meio que vai se transformando numa espécie de zumbi, sem morrer. E ele começa a controlar os zumbis, né? Ele consegue conversar com os zumbis não atacam ele, ele consegue reunir um exército de zumbi, só que ele, ao mesmo tempo, vai sofrendo talvez a mesma mutação daquele filme A Mosca, não sei se vocês lembram, um filme antigo. Lembro. Cai a orelha, mas ele, no sangue dele, contém justamente o antídoto para esse vírus. Né? É bem trash, mas quem gosta aí vale a pena. Tem até uma série The Rain, que também tem um menino que tem um antídoto. Sim. O desses Enes tem até um episódio que eles fazem uma referência a Sharknado, né? Que é um tornado de zumbis caindo, né? E mordendo o pessoal, só que num tornado. É bem trash mesmo. Bem galhofa mesmo. Eu não vi essa série, cara. Eu vi até o episódio que eles entram numa sala e tem um neném. E aí, no final do episódio, o neném é contaminado. É bem no iniciozinho, assim. É bem no início. E aí o neném anda no teto. Zumbi? O neném anda no teto, ataca todo mundo, vira o caos. Outro filme que tem um neném zumbi é o Madrugada dos Mortos, né?
Sim, Ele tem um bem Neném mesmo. Zumbi, que é um filme muito bom também, e tem ali a colaboração, se eu não me engano, do James Gunn, e ele é dirigido pelo Zack Snyder, né? Sim. É. Inclusive, esse sim é um filme de zumbis do Zack Snyder. Não o Army of the Dead, né? Tem até episódio aí que a gente sentou o porrete no filme aí. E também, né, já escamba um pouco mais aí pro lado da ficção científica, né? Que eles aparentemente tinham num lugar restrito lá, estavam movendo de um lugar para o outro um container. Dentro desse container tinha um zumbi lá contaminado. E aí, a partir daquele momento, daquele acidente ali, né, acontece lá uma infecção e fica ali fechado em Las Vegas, né? Só que também é interessante destacar que os zumbis, eles têm consciência, inteligência, e tem como se fossem castas, né, de zumbis ali, que tem aqueles zumbis mesmo, que são os moloides que vão ali na frente ali, que é a galera mesmo que é para morrer, né, os peões ali. E tem os eleitos ali, né? Que o cara fala assim, não, tem um grupo aqui de 10 aqui, que são meus peixes aqui, então esses aqui, vou deixar eles com inteligência. Cara... Só falta o zumbi ter um quadrado na cara, o outro um triângulo. Triângulo e um círculo, né? Eu entendi a referência. Aí seria legal também. Round Mas, 6 versão zumbi. Agora, tem anime também de zumbi, tem tanta coisa, esse universo se expandiu tanto que eu acho que até saturou um pouco, né? Se a gente olhar todo o universo zumbi, desde do Romero, que foi o que trouxe, né, para Hollywood, sempre foi uma metáfora, né? Sempre foi uma grande metáfora. A gente pode fazer milhares de analogias, né, dependendo da obra, dependendo do rumo que a história quer tomar, mas sempre foi uma grande metáfora. Só que, por exemplo, como eu gosto muito de The Walking Dead, gosto de acompanhar sempre, né, e de rever sempre, de saber muitas falas de cabeça, eu sempre tive a ideia de que, na verdade, o grande vírus são os seres humanos. Porque, no final das contas, os zumbis eles são resultado de tudo, né, que o ser humano pôde fazer com o nosso planeta, né? Como a gente trata o meio ambiente, como a gente contamina e o que a gente usa, né, e gasta, isso, na verdade, gerou essa consequência, né? E a gente vê que os humanos passam a matar muito mais, num certo tempo da série, do que os próprios zumbis, né? Os zumbis já não fazem tanta diferença para eles porque já não são mais o perigo. O grande perigo são sempre os seres humanos. Então, eu sempre penso assim, que no final das contas a gente pode combater qualquer tipo de vírus, fungo, doença, enfermidade. No final das contas, o ser humano, a ciência, vai sempre dar conta de achar uma solução. Se não achar a solução definitiva, ainda assim vai criar um meio de a gente poder conviver com aquilo, como é o caso deles com os zumbis. Mas entre eles não conseguem conviver tão bem, né? Entre os próprios seres humanos, por conta justamente de tudo isso que abarca o que é um ser humano, né? Excelente reflexão, cara. Muito boa. Obrigado. Talvez a gente não dê conta ainda como humanidade de nos responsabilizarmos por nossas ações. Por exemplo, o aquecimento global, que é fruto direto do nosso consumismo, está promovendo, por exemplo, o degelo do permafrost. É um degelo de um gelo de eras atrás. O próprio nome fala, permafrost. Sim, gelo permanente. Gelo permanente que já não é mais permanente. E esse degelo está soltando muito metano, que está aumentando mais ainda o aquecimento global como uma bola de neve. Já descobriram megavírus lá no permafrost, que ainda é passível de contaminação, sabe? E vários outros micro-organismos, esporo de fungo, protozoários. Ali tem coisa que o nosso organismo não conhece, que nunca entrou em contato, nem sabe o que é aquilo. Como está congelado, né? São fósseis congelados, então, alguns ainda, como, por exemplo, os vírus que a gente falou tanto, né? Que podem ainda ter uma atividade ali, né? Ainda podem infectar alguns outros animais ou plantas. A gente não tem controle, e como a gente não tem controle, como é que a gente se responsabiliza por isso, né? Fica essas coisas que a gente tem que sempre
martelar na nossa cabeça, né? A que ponto que a gente está chegando. A própria devastação de florestas é um perigo também para a gente encontrar novos tipos de vírus recombinantes naturais, né? Assim, de transferência horizontal entre as espécies. Né? Quando a gente fala a questão do coronavírus, por exemplo, a principal hipótese que nós temos hoje é que esse vírus ele veio da floresta, né? Ele veio de animais silvestres. Isso porque nós nos enfiamos lá, a gente está derrubando as florestas, tomando o lugar deles. Lógico que eles vão pular para a gente. E não sei se vocês assistiram o filme Contágio, ele não tem nada de zumbi não, mas ele pega muito em cima dessa questão toda aí, porque, por exemplo, vai contando a história toda meio que de trás para frente, aí quando chega no final do filme, você descobre que por conta de um desmatamento, sim, o morcego saiu, perdeu a árvore onde que ele ficava, foi para um abatedouro de porcos e lá ele cuspiu uma fruta que ele estava comendo, o porco chegou, comeu aquela fruta e misturou a saliva do morcego com a do porco, e aí o porco foi o animal ali que meio que intermediou ali a passagem do... Eu acho que mesclou, né? Parece que eles explicam que o porco errado... Isso acontece mesmo. O porco errado, né? Conheceu o morcego errado na hora errada e aí desencadeou aquele vírus ali que era super letal, cara. Então, assim, vírus e bactéria, ele tem muita capacidade de fazer a transferência horizontal de genes. O que é isso? É passar de um indivíduo para o outro. A transferência vertical é o que a gente faz aqui, que é de pai para filho. Os genes, né, dos pais para os filhos. Só que vírus e bactérias, eles têm essa capacidade de trocar entre eles ali. Inclusive, só um detalhe, nós mesmos, nós temos o nosso genoma, cerca de 6% do nosso genoma é viral, é de DNA de vírus, que durante a evolução ele foi se incorporando no nosso genoma. Só para você ter ideia, alguns genes que nós possuímos de metabolismo de lipídios, de indicação de grupos sanguíneos, são genes bacterianos, que de algum jeito chegou até nós, por transferência horizontal. Então, isso é possível. Caraca, fiquei com medo agora. Eu só queria fazer uma pergunta. Se a gente fosse pensar num fim de mundo por conta de um vírus ou alguma doença, que tipo de vírus seria esse? Que eu ouço muito dizer, né, nas minhas leituras aí e escutando podcast, que se o mundo acabar um dia, se a humanidade for extinta, vai ser por um vírus de gripe. Sim, concordo. Eu estou com você, Igor. É um vírus respiratório que ele se transmite muito rápido, né, e ataca os pulmões com severidade muito grande. Em epidemiologia tem alguns estudos já de epidemiologia que trabalham com essas variáveis, né, de letalidade. Se o vírus mata uma pessoa muito depressa, essa pessoa não consegue transmitir mais vírus para as outras pessoas. Então existe um equilíbrio ali, entre letalidade e transmissibilidade, isso mesmo. A questão do Ebola é um vírus muito letal e muito contagioso, mas como as pessoas morrem muito depressa, às vezes não dá tempo da pessoa infectar outra pessoa. Então, no final das contas, é mais fácil escapar de uma mordida de um zumbi do que de um espirro de alguém gripado. Definitivamente. Com certeza. Então, para te falar, e quem não aprendeu a segurar um espirro em 2020 e 2021... Segurar mesmo, porque às vezes você quer espirrar e tem gente perto, assim, tem gente meio sem jeito, né? Espirrar, né? Será que nós criamos uma etiqueta respiratória? Felizmente. Tomara que sim, né? Então é isso, galera. Para fechar aqui esse papo super legal sobre zumbis, né, vírus, toda essa coisa, esse aulão aqui que tivemos hoje, eu quero saber de vocês aí. Se acontecesse um apocalipse zumbi, para onde vocês iriam? Contem para mim. Eu iria lá para uma roça de Laje de Muré chamado Barro Branco. Tem um monte de pé de fruta lá, tem um córrego d'água, uma nascente, uma casinha, isolado.
Pra lá que eu iria. Eu vou copiar da ficção, eu vou copiar dos filmes. Eu iria ficar entre a prisão do The Walking Dead, foi um dos melhores, onde eles ficaram mais protegidos, ou eu iria para o shopping do Madrugada dos Mortos. Eu também, eu iria para um shopping ou algo parecido, né? Mas antes eu tentava fazer uma limpa, né? Pelo meu caminho, pegando tudo que eu preciso, principalmente arma, e iria para um lugar assim também. Essa é boa. E você, Thiago? E você? Olha, eu acho que eu ficaria também nessa do shopping, só que como eu trabalho num supermercado, eu acho que o mais fácil aqui, diríamos em Itaperuna, seria juntar minha família e correr para um supermercado, porque né, lá teria, sei lá, um estoque ali para bastante tempo. O problema seriam essas questões que a gente tratou aqui hoje, as relações com outras pessoas que teriam a mesma ideia. Surprise, motherfucker! Momento TCC. Muito bem, galera, chegamos aqui ao nosso momento TCC, aqui do Papo Nerd, momento jabá, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa aí a caixa postal, deixa o Pix aí, fiquem à vontade. Então, vou aproveitar meu momento para fazer o quê? Falar do IFCast. Quem quiser ouvir uns episódios de divulgação científica, por favor, nos acompanhe nas principais plataformas de streaming. Pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente tem um Instagram, que é @if.cast. Temos também um Twitter, meio capenga esse Twitter, mas a gente tem, que é @ifcast. E também podem entrar em contato conosco, mandar suas dúvidas e questões. A gente tem um quadro muito legal lá no IFCast chamado Porque Sim Não É Resposta, onde a gente responde a dúvidas dos nossos ouvintes. Então, quem quiser mandar as dúvidas, mande para o e-mail ifcast42@gmail.com. E quem quiser me conhecer mais, Bruno Jardim, olha que coincidência, pode buscar o IFCast lá também, que você vai me escutar bastante lá nos 80 episódios do IFCast. Publicamos todas as quartas-feiras. Há um tempo atrás era segunda, né, Mayara? A gente mudou para quarta. Era segunda. Agora está toda quarta-feira aí no seu feed. Gente, obrigado aí, Igor, pelo convite. Thiago, muito bom estar com vocês essa noite. E vamos partir para a próxima pauta. Eu quero agradecer, Bruno, Mayara, foi um prazer ter você aqui com a gente. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, né, pela disponibilidade de conversar, ainda que a gente não consiga abarcar todo o conteúdo, né, muita coisa para se falar, mas dentro do que a gente se propôs, eu acho que é interessante até para despertar a curiosidade de quem está ouvindo e ir lá perguntar para vocês, porque vocês vão ter respostas melhores do que a gente. Porque sim não é resposta. Isso aí. Valeu, Thiago, né? Mais um episódio aí para conta, né? E um episódio de um tema que a gente gosta muito, que é vírus zumbi, né? Eu sou Igor Leão, quem quiser conversar comigo é só procurar. Eu só tenho Instagram, não uso Twitter, não uso Facebook, só Instagram, @IgorJLeão. E aproveito para fazer aquele jabá, né? Compre meu livro lá na Amazon. Infinito Palavras do Tempo da Morte e da Vida. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bom. Papo super divertido aqui, né? Agradável, gostei demais. Foi, igual eu já falei aqui, né? Foi uma aula hoje aqui. Muito, muito bom estar com vocês aqui. Mayara, obrigado. É um prazer ter você aqui. Já fazia um tempo que a gente não conversava, né? Já conheço a Mayara aí de algumas aulas de biologia. Estudamos juntos. Isso, muito bom. Legal. Então, assim, fique à vontade para voltar mais vezes. Professor Bruno, é uma honra, como diz um grande amigo meu, uma satisfação imensa ter você aqui com a gente no Papo Nerd. Então, fique à vontade também para voltar mais vezes. E aqui vou desejar, em nome do Papo Nerd, muito, muito sucesso para vocês, para o IFCast, porque a gente está sempre ouvindo lá e conteúdo acadêmico de qualidade. A gente que agradece. Muito, muito bom. Então, fica indicado. E vou aproveitar o espaço aqui também para deixar um abraço para o pessoal do TalmaCast, né? O Rafael Tardim, para o Will lá. Tivemos um episódio lá, né? Isso, tivemos um episódio lá recente também, né? Conversamos sobre podcast, cultura, educação. Ficou muito, muito bom. E quem quiser, né? Vou tentar deixar o link aí também no post. Beleza? Então, galera, valeu mesmo mais uma vez. E vamos finalizando mais um podcast aqui do
Papo Nerd, episódio número 69, onde conversamos aqui sobre o vírus zumbi, vírus em si, apocalipse zumbi, um tema muito recorrente aí na cultura pop e que nos desperta muito interesse. E para você que nos ouviu até agora, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência, né? Aproveite também para curtir esse episódio, seguir a gente aí no Spotify, compartilhar com todos os seus amigos aí, seguir também as redes sociais do Papo Nerd e de toda essa galera que está presente aqui conosco. Para dúvidas, críticas, sugestões, mandem um e-mail para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura TM. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes. Valeu. Gente, brigadão mesmo, valeu. Vamos tentar marcar aí uma próxima. Todo mundo que é muito pauta nerd aí. sempre tem uma referência de Mochileiro das Galáxias. Muito bom. Deu uma congelada aqui e voltou. Se você quiser repetir, Mayara, é até melhor. Eu acho mais seguro. Vou repetir então. Eu vou dar uma pausinha para a edição aí. Nossa, aí eu agradeço. E para ajudar a gente aqui nesse episódio zumbizado, chamamos a galera do IFCat. IFCat não, pô. IFCat é de gato, pô, é de gato. Legal. Voodoo é pra Jacu. Assim, já Eu dizia. ia falar isso agora, cara. Já dizia o Pica-pau, né? Já ensina desde cedo. Voodoo é pra Jacu. O UOL também se apropriou dessa frase também, na facção da Horda também tem um NPC que fala Voodoo é pra Jacu. Bom, pelo menos no Legion. Voodoo é pra Jacu. A Mayara que tem um IFCat aí, ó. Não, Mas ela quando é passa os gatos aqui, Ela ó, deve ter uns 3 gatos na casa dela, não tem? tem 2. Aí, ó. Eu errei pra cima, então. Errei pra mais, então. Só que o crescimento dele... Peraí, que eu caí, eu não sei se vocês viram. Caiu. Eu voltei. Eu também. Entre e guarde morar em shopping. No shopping, você tem uma praça de alimentação, você pode comer à vontade ali, você tem roupa, você tem outros utensílios que você pode usar, né? Você tem muitas lojas, né? Muitas coisas que você Não, pode usar. shopping é um ambiente muito tóxico e opressor. Tô fora. Não ia te visitar no seu apocalipse. Fortificar e não sei se eu iria assim para um lugar tipo fazenda, roça. Nossa, eu não tenho essa preocupação com arma, eu tenho preocupação com água, tomar banho e escovar dente. Shopping tem água. E cá entre nós, eu não sei se o nosso público aqui pode escutar isso, mas existem filmes de pornô zumbi. Uou! Tem gosto para tudo. O shopping, olha, o shopping tem gerador. Tem Pensa isso, bem, hein, Mayara? gerador. Revisa os seus conceitos. O shopping tem Tem gerador. certeza? Tem certeza que não quer o shopping? Não, vou Ô, passar lá Igor, no IF e depois- roubar aqueles negócios solar, como é que é o nome? Aquelas placas de energia solar. Ia passar lá e ia roubar isso. Este podcast foi editado por Thiago Moura TM.